Seja muito bem-vindo a mais uma aula em parceria com a Associação Brasileira de Hipnose. Eu sou Roberto Botelho, sou professor e mentor de hipnoterapeutas e hoje eu estou aqui para dar uma aula sobre um tema que eu pessoalmente gosto muito. Eu vou estar falando sobre o que é o Change Work e a hipnose conversacional generativa. E se você está assistindo essa aula aqui no YouTube, a gravação dessa aula, eu convido você a já dar um like e a se inscrever para estar acompanhando as próximas aulas que eu vou estar disponibilizando, tá? E vamos lá. Agora em abril, comecinho de abril, eu vou estar facilitando a próxima turma do curso de Changework e Hipnose Conversacional Generativa. Então, já que vai ter essa aula, eu decidi marcar esse encontro aqui, essa aula, para a gente estar falando um pouco mais sobre as fontes, de onde veio, o que é o Changework, o que não é, qual que é a ideia desse curso. E eu vou estar fazendo também uma demonstração no fim desse encontro de hoje, e também vou estar abrindo para dúvidas, né? Então, vamos lá, gente. Para a gente entender melhor o que é o Change Work, vamos olhar para a história disso aqui, vamos entender como que isso foi chegando até onde a gente está hoje. Então, para falar da história do Change Work, a gente tem que começar com Milton Erickson, né? Provavelmente, se você já estudou hipnose, você já ouviu falar do Milton Erickson. O Milton Erickson ele é o pai da hipnose moderna, vamos dizer assim, né? Ele trouxe a hipnose para o campo da terapia com muito mais força. E ele foi responsável por causar uma revolução no meio da hipnose, né? Principalmente nessa parte mais psiquiátrica ali. O Erickson, ele era um psiquiatra americano, ele teve uma grande experiência acadêmica, ele era um acadêmico, né? Inclusive, ele desenvolveu vários estudos, pesquisas dentro da universidade, né? Ele foi aluno de um cara muito famoso da hipnose, chamado Clark Hull. O Clark Hull, ele não é só famoso da hipnose, ele é famoso da terapia comportamental. E ele acabou estudando e sendo iniciado nas terapias lá com Clark Hull. Mas o que importa aqui para a gente é o seguinte: o Erickson, ele teve experiência real de gerenciar e administrar hospitais psiquiátricos, né? Então, ele viveu de perto essa, essa experiência de estar lidando com os casos mais malucos. Inclusive, o Erickson ele ficou muito famoso como terapeuta porque ele recebia os casos que eram mais complexos e que as pessoas já tinham ido para muita terapia e não tinha dado resultado, né? Então, assim, o Erickson, ele fez revoluções na terapia e na hipnose. São duas revoluções diferentes ali, né? Quando a gente fala de atuação na hipnose, ele teve vários adicionais que ele trouxe para esse mundo, né? Que é principalmente a ideia de utilização, a orientação para o futuro e o viés naturalista. Vamos falar um pouquinho de cada um desses. Primeiro, a gente tem essa palavra que é utilização, né? Gente, o Erickson ele fez muita coisa para a hipnose, muita coisa mesmo. Tem muita gente que acha que o que ele fez de grandioso foi a sugestão indireta, e não foi. Não foi. A grande revolução do Erickson é esse termo utilização, né? A utilização é você utilizar tudo que o seu cliente está trazendo a favor do processo. No sentido de você vai usar até mesmo a resistência para fazer que a resistência faça que a hipnose aconteça. Então, a utilização envolve você usar o que o cliente está trazendo a favor do próprio processo terapêutico. Seja pontos de vista, crenças, gostos, hobbies e por aí vai, né? Então, realmente, a utilização foi o que foi o divisor de águas da abordagem do Erickson. Tá. O Erickson, ele veio de uma vida na fazenda e pensa comigo. Você é alguém em uma época que não tinha celular, não tinha nada disso, e você cresceu em uma fazenda. Quem crescia em uma fazenda naquela época, gente, tinha uma orientação para o futuro. Porque eu tenho que plantar aqui agora o que vai nascer lá na frente. Porque vai ter mudança de estação, vai ter chuva, e eu tenho que me preparar. Esse olhar para o futuro já estava no processo de criação do Erickson, né? O Erickson, ele também entendia que o transe, ele não era um estado alterado da consciência, né? Como assim não era um estado alterado da consciência? Para o Erickson, o transe é um estado normal, natural. Porque para ele, o transe acontece o dia inteiro. A gente está entrando e saindo de transes. Consequentemente, se eu entro e saio, não é alterado. É comum, é ordinário, é natural, né? Então, Erickson ele transformou essa ideia de transe com hipnose como algo natural, algo que tem a ver com a nossa comunicação, né?
Então, o Erickson, ele falava de transe, mas não era o grande foco dele ali, né? E o principal avanço dele foi essa questão da relação e da comunicação. Porque, para ele, hipnose tinha muito a ver com essa questão relacional, né? A interação minha e você e os efeitos que as interações causam, né? Bom, o Erickson, ele foi o início, vamos dizer assim, mas ele influenciou muita gente. Naquela época ali, teve um grupinho de pesquisadores, de terapeutas, que estavam modelando ele, que é uma galera de um instituto que a gente chama de MRI. O MRI é um instituto de pesquisas lá de Palo Alto, dos Estados Unidos. E ali tinha vários nomes muito bons, como, por exemplo, a Virginia Satir, foi uma das fundadoras. Tinha o Paul Václavic, Steve DeShazer, Richard Fish. Essa galera foi responsável por fazer a principal modelagem, estudos ali com Erickson. Antigamente, o Jay Haley estava ali perto, né? Inclusive, junto com aquela galera tinha um cara chamado Gregory Bateson, que ele era um filósofo, um antropólogo, bem famoso. Ele foi o mentor dessa galera de Palo Alto. E eu não sei se você sabe, mas o Gregory Bateson era amigo próximo do Milton Erickson e foi ele que apresentou o Erickson para a galera da PNL. Então, o Erickson, ele estava influenciando uma galera muito boa da terapia. E estava todo mundo muito próximo ali. MRI, a galera da PNL, o Erickson, e todo mundo conectado e transmitindo informação entre eles, né? Então, assim, teve o ponto do Erickson, da hipnose ericksoniana, e a partir dali começou a ter uma grande mudança nesse campo. E todos esses nomes que eu trouxe aqui, como os próprios alunos do Erickson, né? Eles eram psiquiatras, eles eram psicólogos, eles eram acadêmicos, né? Eles não estudavam só hipnose, né? Eles estudavam várias outras coisas. Então, essa galera que eu citei, gente, eles eram vanguardistas, tá? Mas eles estavam indo atrás do que tinha de mais novo na época. Eles estavam indo atrás dos melhores, né? Então, a gente entende que aquela galera estava fazendo um processo de atualização da terapia que a gente tinha naquela época. E aí, gente, a gente fala muito sobre o tal do Changer, que já falei várias vezes para vocês, e é óbvio que o processo de desenvolvimento da terapia, ele não para. A gente está refinando a ideia da terapia, né? Como fazer terapia. Passou aquela época, vem nomes atuais da hipnose, né? Mantém ali a galera da PNL, que está viva, tudo mais, mas vem James Tripp, John Overdorf, Igor Lidorowski, e por aí vai. E essa galerinha é um movimento que a gente vai chamar aí de pós-Erickson, né? Pós-Milton Erickson. Porque essa galera estava pegando ali esse boom da neurociência, do desenvolvimento da psicologia, das abordagens da hipnose conversacional e ericksoniana. E aí a gente chega em um momento onde tudo isso se associa com a neurociência e a gente vem com esse termo que eu vou apresentar mais oficialmente agora, que é o termo changework, né? O termo changer, gente, ele é um termo que ele já está inserido na literatura da hipnose. Na verdade, ele está muito inserido. Tanto que, se você for ler livros sérios de hipnose ou de PNL, dificilmente você vai ouvir o termo hipnoterapia. Até fala, mas geralmente não fala hipnoterapia, fala changework ou trancework, né? Changework vem de trabalho de mudança, trancework, trabalho de transe. Então, por exemplo, se você for ler os livros da PNL, eles vão falar de changework. James Tripp, Melissa Tiers falam de changework, né? Jeffrey Zeig, principal nome da hipnose mundial, aluno direto do Erickson, ele fala trancework, né? Então, isso já é um termo que existe, mas nós, no Brasil, não pegamos muito, né? Por diversos motivos aí, né? Mas, em geral, isso já é um termo que é comum na literatura, né? Inclusive, gente, o termo changework, ele tem, eu diria que ele é até mais adequado do que hipnoterapia. Não vou entrar nessa linha aqui, mas eu acho mais adequado, né? Vou dar alguns exemplos. O próprio James Tripp, quando ele veio para o Brasil em 2017, o curso dele que ele deu aqui se chamou Changework Applications, né? O termo Changework, ele tomou muita força inicialmente nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos terapia é exclusividade de psicólogos. Então veio ali o coaching junto com essa galera de Changework, que criou uma forma de lidar com isso, né? De uma maneira diferente. Mas isso acabou pegando fora do mundo, fora dos Estados Unidos, no mundo inteiro,
e hoje, basicamente, está todo mundo utilizando ali, né? O que importa, gente, é que o termo changework ele faz muito mais sentido. Porque nós, ao atuarmos com a hipnose, geralmente eu não estou preocupado com o desenvolvimento da personalidade do todo do meu cliente, né? A gente vai para a terapia, geralmente, a gente vai trazer nomes que são abstratos, a gente vai falar de nomes como se eles fossem objetos, mas que são abstratos. A gente vai falar de uma depressão como se ela fosse algo, e depressão é algo, um conjunto complexo de processos. Consequentemente, depressão é um conjunto grande de processos, de coisas diferentes que estão acontecendo. Né? E nós, na hipnoterapia, a gente não vai olhar para toda essa história, para todo o desenvolvimento da personalidade. O nosso foco é promover mudança pontual. Né? Dificilmente a gente vai ver um hipnoterapeuta trabalhando em transtornos de personalidade ou algo do tipo com o cliente. Na verdade, a maior parte nem sabe o que é isso, sendo bem sincero. Né? Então, o termo changework ele faz muito mais sentido porque o nosso foco é promover mudança. Mas vamos entender um pouco mais isso. O changework, ele vem dessa integração da hipnose ericksoniana e pós-ericksoniana, visões modernas da psicologia, principalmente psicologia social e psicologia comportamental, juntando isso com a neurociência. Né? Então, é hipnose, psicologia, neurociência em conjunto. E aí, isso que a gente vai chamar de changework, ele inerentemente vai vir junto com modelos modernos da hipnose. No sentido de que a gente vai trabalhar com modelos que são mais conversacionais da hipnose, algo que tenha mais a ver com comunicação do que um estado, né, especificamente. E ao trabalharmos com essa ideia de comunicação, de hipnose conversacional, a gente passa a ter mais benefícios de mais liberdade na nossa hipnose. No sentido de que a gente vai estar preparado para lidar com aqueles casos que a gente chama de resistentes, né? Se você é hipnoterapeuta, você já passou por esse caso de cliente que não entra em transe, de cliente que tem dificuldade de imaginar, de cliente que tem dificuldade de seguir instrução. E quando a gente trabalha com hipnose conversacional, a gente não precisa lidar com nada disso. Não existe, gente, na hipnose conversacional, essa ideia de imagine isso agora. O cliente não tem que ficar imaginando o que você pede. Não existe essa ideia de feche seus olhos, siga as instruções. Não tem que seguir instrução. Né? Se não tem que seguir instrução, não tem que imaginar, a gente já tirou a maior parte da dificuldade do processo. Né? E vamos entender um pouco mais isso. Vamos lá. Imagina que eu tenho um amigo meu que ele está em uma crise de pânico na minha frente. Não adianta eu virar para esse meu amigo e dizer assim, ô, fica calmo aí. Ele não vai ficar. Não adianta eu virar para o depressivo e dizer, ah, a vida é linda, vamos viver a vida, sinta-se feliz. Ele não vai se sentir. As áreas do cérebro que têm a ver com linguagem e emoção são completamente diferentes. A linguagem não altera o estado emocional com tanta facilidade assim. Né? Da mesma forma, já aconteceu de você estar na sua casa de boa, você está sem fome, está tranquilo, de repente alguém chega, sei lá, seu parceiro, sua parceira fala assim, tô com uma vontade de uma pizza. Você ouve essa pessoa falando isso e dá aquela vontade de comer pizza. Né? Nessas situações, a linguagem dispara estados, mas geralmente a linguagem não dispara estado. Né? Com a hipnose conversacional, a gente vai utilizar o direcionamento da atenção por meio da linguagem para que a gente gere experiências na imaginação, consequentemente alterando o estado das pessoas. Então, linguagem não altera estado com facilidade, mas se usa atenção e a imaginação, sim. Se você é hipnólogo, provavelmente você já ouviu falar daquela frase, né? Para nossa mente, é como se não existisse diferença entre imaginação e realidade. Antes de eu seguir, seguinte, gente, não, a nossa mente diferencia sim imaginação de realidade, tá? Ela diferencia. É como se não diferenciasse, é diferente. É importante você saber disso, tá? Então, sabendo que é como se a mente não diferenciasse imaginação de realidade, quando eu imagino, o corpo reage a essa imaginação. Então, durante a hipnose conversacional, a gente vai usar a linguagem para direcionar a atenção para imagens, para imaginações, consequentemente, para estimular respostas e estados do corpo do cliente. Esse processo que a gente vai chamar aqui de é como se não diferenciasse imaginação de realidade, na hipnose em modelos mais modernos, a gente chama de processo ideodinâmico. Na verdade, nem modelos modernos, né? O modelo de Braid, James Braid já chamava de processo ideodinâmico isso daí. Então, o processo de changework é um processo que eu vou usar a linguagem, a comunicação,
para eu direcionar a atenção de alguém enquanto eu estimulo a imaginação para gerar respostas que eu chamo inconscientes. E o que são respostas inconscientes, gente? É o que eu não controlo. Respostas inconscientes são aquilo que está fora da minha tomada de decisão, os estados do meu corpo e parte do nosso processo cognitivo. Eu não decido sentir algo, por exemplo. Ou seja, o sentir é processo inconsciente, é automático, involuntário. Tá? Eu falo isso porque às vezes a gente fala inconsciente e a galera imagina que tem a entidade ali. E aqui eu não estou falando de entidade nenhuma. Né? Bom, então a grande graça do processo conversacional é que se eu quero que alguém sinta alguma coisa, eu consigo disparar esse estado. Eu não fico lidando só com a linguagem, que é algo que geralmente a gente lida na terapia, né? As pessoas vão para a terapia, ela aprende, ela sabe sobre o problema, ela sabe sobre a origem, ela sabe o que ela tem que fazer, mas não adianta. Não adianta, não tem recurso para lidar. Né? Então, se eu quero que você, por exemplo, se sinta incrível, não adianta eu dizer assim, eu sinto-se incrível. Não adianta. É muito mais fácil jogar a sua situação para uma situação que você se sentiu incrível. Se eu começo a falar do dia que você passou no vestibular, ou que você ganhou aquele reconhecimento no seu trabalho, e você começa a se lembrar disso daí, é inevitável que o estado dispare no seu corpo. Né? E isso acaba tornando o processo de hipnose muito mais fácil e muito mais eficiente. E essa habilidade conversacional, no fim, é um superpoder para o hipnoterapeuta. E é mesmo. Né? Então, eu não preciso pedir para o meu cliente imaginar nada, que a gente faz de forma indireta. A gente vai burlar a resistência. Na verdade, a gente vai se utilizar da resistência para fazer o processo acontecer. A gente vai usar o direcionamento da atenção. E a gente vai fazer um processo que seria o que a gente chama na ericksoniana de tirar o cliente de um transe tóxico. Né? E no fim, o que vai importar aqui para a gente é que com tudo isso, a gente passa a ter mais flexibilidade e segurança. Porque você não vai precisar ter obrigatoriedade de que o seu cliente fique imaginando, seguir instruções, que ele se comporte de uma forma adequada ao fazer uma indução hipnótica, e por aí vai. Na verdade, você pode usar o modelo conversacional dentro de uma hipnose formalizada, pode. Na verdade, a sua hipnose formalizada fica até melhor. Então, isso daí vai trazer essa liberdade. Imagina que você chega um cliente que ele é um diretor de uma multinacional. Ou imagina que você quer trabalhar dentro de empresa. Gente, qualquer um que trabalha com hipnose dentro do meio business, é evitável a gente ficar, fecha os olhos e faz aquela indução formalizada. Não. E, geralmente trabalha mais no bate-papo. É muito melhor para esses contextos business. E, bom, esse processo que é o Changework, ele tem uma grande influência da neurociência. Né? A neurociência e o Changework andam de mãos dadas. Por isso que também ele ainda está se atualizando. Né? Então, vamos fazer uma analogia aqui, gente. Vamos fazer uma metáfora. Né? A gente tem um computador, e um computador ele tem um hardware e ele tem um software. O hardware é aquela parte física do computador, é a placa. Né? É a placa-mãe, é o HD, é a memória, é o processador, e por aí vai. Enquanto o software é o que é mole, é o que se modifica. O software é o programa, é o que está. É essa parte de programação, não é a parte rígida, né? Então, o software é o que roda no hardware, vamos dizer assim. E a gente pode até fazer uma metáfora, uma analogia com o nosso cérebro. O nosso cérebro é o hardware e a mente é o software. A mente seria o software, o cérebro seria o hardware. O meu software roda no meu hardware. Porém, quando a gente fala de cérebro, essa metáfora não pode ficar tão direta assim. Por quê? Porque aqui a gente tem uma grande diferença. Quando eu falo de cérebro, o meu hardware, que é o meu cérebro, ele não é tão rígido assim. O meu cérebro, ele está em constante mudança. Ele está mudando fisicamente, de tamanho, de forma, de conexões, e por aí vai. Então, por mais que ele seja um hardware, ele está em constante mudança, em constante evolução, aprendizado, e por aí vai. E o que acontece, gente? Quando a gente está lidando com o changework, a gente vai lidar de uma forma diferente das terapias convencionais. Nas terapias convencionais, a gente tem costume de atuar no software. A gente está atuando diretamente na mente. Então, a gente vai discutir a linguagem, a percepção, a racionalidade. O foco é muito esse, atua na mente, né? No conteúdo que está ali. Dentro do Changework, a gente vai atuar no software, mas o nosso foco é atuar principalmente no hardware.
Ao invés de eu querer ficar trabalhando com a mente, eu quero atuar diretamente no cérebro e nas conexões neurais do meu cliente. O foco é a gente fazer uma neuroplasticidade direcionada de forma que eu atue na estrutura física do meu cérebro, nas conexões neurais. Consequentemente, eu estou atuando no hardware para causar uma mudança no software. E não estou atuando no software para causar uma mudança no hardware. É o inverso. Então, a gente fala muito na hipnose, né? A gente vai acessar a raiz, vai acessar a causa raiz, vai resolver a causa raiz. Gente, memória não é causa raiz de nada. Causa raiz é cérebro. Se existe algo que é atuar na causa raiz, é atuar diretamente no neurônio, no cérebro. Isso é causa raiz. Ficar discutindo algumas questões não é raiz de nada. A gente tem costume de falar de acessar memórias, as coisas como se fosse raiz. Isso é bobagem, gente. Bobagem. Por inúmeras questões. Não vou entrar nisso aqui, tá? Então, aqui, gente, quando a gente fala de changework, a gente está saindo daquela ideia de ficar preso a grandes teorias psicológicas e a querer encaixar o cliente nessa teoria. Então, ao invés da gente querer ficar alterando e mudando a mente do cliente, a gente está querendo ir mais direto no hardware. A gente vai atuar no cérebro com busca de gerar uma mudança na mentalidade. Eu não quero mudar a mentalidade para mudar o cérebro, é o oposto, né? Então, eu quero fazer uma mudança mais estrutural, mais profunda, vamos dizer assim. Então, a gente pode dizer que o processo de Changework é a neurociência aplicada de forma prática e sistemática junto com terapia e hipnose. Basicamente, é isso aí, né? Então, no Changework, a gente vai estar se utilizando o que a gente tem de mais moderno a nível de hipnose e abordagem hipnóticas, junto com essas ideias da neurociência. Né? E isso vai acelerar o nosso processo terapêutico. E aí, ao invés da gente estar lidando com o conteúdo do cliente, a gente vai estar lidando mais com a estrutura do problema dele. É muito mais com a estrutura. Então, a gente chega num pressuposto do Changework, que é saia do conteúdo e foque na estrutura. Porque se você ficar no conteúdo, talvez você esteja perdendo muita coisa. Você vai perder muito tempo lidando com o conteúdo, discutindo, elaborando várias coisas. E, gente, é óbvio que a gente vai elaborar. Tá? No Changework a gente elabora, faz processo de análise do cliente, tudo mais, mas é diferente. A gente não está tão preocupado com a teoria terapêutica, né? A nível de abordagem psicológica, né? Porque se a gente fica lidando com conteúdo, nem sempre a gente vai conseguir promover uma mudança, né? Inclusive, tem muitos clientes que sabem a causa do problema, muitos clientes que sabem a memória que causou, muitos clientes sabem que não precisa se sentir mal, muitos clientes sabem novas formas de lidar com isso, sabem tudo sobre isso, mas não conseguem lidar diferente, né? Então, nosso foco é lidar com a estrutura e não só com o conteúdo, né? E aí, tem muito hipnoterapeuta que fica preso em técnica, né? Ele vai aprender a estruturinha da técnica ali e vai se limitar na técnica. Quando a gente fala de changer, a gente sai da ideia de técnica e a gente vai para estratégia. Estratégia e tática sofisticada. Técnica é você fazer X, Y, Z para chegar a um resultado. Então, a técnica seria colocar princípios em ação. Só que técnica é algo muito fechado. A gente quer sair da técnica e ir para uma estratégia. Uma estratégia traz muito mais flexibilidade, porque se a minha técnica não funciona, eu aplico a minha estratégia para lidar de outras formas com a questão. Né? Então, a gente está querendo, ao fazer changework, a gente vai, na verdade, ter um processo de desmontar as técnicas. A gente vai entender o que as terapias estão fazendo, que causam resultado, associando isso à neurociência, de que forma que eu possa quebrar em pedaços, desmontar, fazer de nova, remontar de uma nova forma que seja mais a minha carinha. Então, é um processo que traz muito mais flexibilidade, que eu posso desmontar e montar tudo aquilo que eu já faço. E, consequentemente, isso também permite que a gente seja autêntico. Mas eu vou falar de autenticidade daqui a pouco. Então, o nosso foco, ele é muito mais na estrutura do problema do que no conteúdo. Né? A gente vai sair daquela ideia de ficar falando sobre patologia, sobre doença, e a gente vai para um outro foco. São as soluções. As soluções e a potencialidade humana. O foco do Changework é falar de potencial humano, tá? Inclusive, a gente tem um outro pressuposto no Changework, que é o seguinte: se você está tentando consertar um passado, você está pelo caminho errado. No Changework, a gente não quer consertar um passado. A gente quer melhorar o presente e melhorar o futuro. Criar um futuro mais adequado.
muito mais do que querer consertar algo que já aconteceu. Então, nosso foco é em solução para algo que acontece hoje e foco em potencialidade humana, né? E aí, quando a gente... Peraí. Ah lá, e o Isaías falou o seguinte no chat aqui pra gente. Por isso, a neurociência é tão importante para o trabalho de mudança, não é isso, Roberto? Com certeza, com certeza. Né? Na verdade, a neurociência, além da questão de fundamentação, né, que é essencial, se tem a neurociência, ela deveria estar balizando de alguma forma, a neurociência, gente, quando a gente entende ela dentro do processo de mudança, ela faz a mudança acontecer mais rápido. Faz a mudança acontecer mais rápido. Dentro do curso de Changework Hipnose Conversacional, vocês vão aprender a fazer um processo de olho aberto, né? Que promove mudança emocional, mudança do corpo, sensação, emoção também, né? Da mesma forma que uma regressão faz. Só que como? Muito mais rápido. Por que muito mais rápido? Porque a gente entende a neurociência por trás, entendendo a neurociência faz a mesma coisa mais fácil, mais rápido. O simples fato de você entender Changework, você faz a sua regressão muito mais breve. Tem hipnoterapeuta que, quando aprende regressão, naqueles métodos lá, que eu nem vou falar as escolas, a pessoa às vezes fica hora fazendo a mesma. Gente, hora na mesma regressão. Eu já vi terapeuta que se sentiu orgulhoso por ter passado 3 horas na mesma regressão com o cliente. 3 horas. O cara passa por 30, 40 memórias. Qual que é o sentido disso? Neurocientificamente, isso traz problema e traz um monte de problema. O terapeuta que demora mais de hora para fazer uma regressão é porque ele tem pouco preparo. Na verdade, não preparo. Pouco embasamento da neurociência. Muito mais do que preparo. Né? Porque se ele entendesse a neurociência por trás, ele faria muito mais breve. Com certeza. E aí, a gente geralmente vai na teoria, nas terapias, e a gente vai... E o cliente ele vai trazer informações de uma forma generalizada, né? Então, geralmente, a gente vai nas terapias convencionais e a gente vai trazer uma patologia. O terapeuta vai patologizar, ele vai dizer que você tem uma depressão, um borderline, alguma coisa do tipo. A gente vai contar toda a nossa história. O meu borderline tem a ver com todo o meu contexto da minha vida. E vamos ser bem sinceros. Se eu quero tratar, por exemplo, algo que tem a ver com a minha personalidade, esse núcleo ele gerou diversas adaptações, diversos comportamentos por causa dessa base. Então, um probleminha gerou diversas ramificações paralelas e adaptações no meu eu. Isso é um processo de formação de personalidade. Né? Consequentemente, se eu quero mudar quem eu sou, minha personalidade é muito difícil. Eu tenho que lidar com muito mais elementos, muito mais questões. Ao invés de lidar com algo que é muito grande, quando a gente fala de changework, a gente não vai olhar para o grande, porque não é o foco dessa abordagem, não é adequado às questões. Quando a gente lida com o changework, a gente está querendo lidar com algo que é mais específico, muito mais pontual, de uma forma um pouco mais cirúrgica. Porque pensa comigo, é muito mais fácil eu lidar com algo que acontece em situações específicas, em gatilhos, com comportamentos meus, do que com o todo da minha personalidade. Então, ao falar de changework, a gente está falando de pequenas mudanças. A gente está falando de pequenas mudanças que a gente vai escalonar essas mudanças para provocar uma mudança muito maior depois. E aí, gente, pensa comigo. De fato, se eu vou para uma terapia e eu vou querer lidar com todo do meu, isso vai demorar a vida inteira. E tá tudo certo, porque tem a ver com a abordagem. Mas quando a gente vai para changework, a gente vai lidar assim muito mais pontual, que é o que a gente consegue mudar. Por isso que tem a ver com o trabalho de mudança. A gente tem foco em promover mudanças, só que mais pontuais, né? E aí, hoje, a gente está num mundo moderno, e muitas vezes as pessoas, elas não têm como passar a vida inteira na terapia. As coisas estão muito mais rápidas. Né? Hoje a gente tem demandas que são muito mais pontuais. Roberto, eu não consigo falar em público, eu não consigo gravar um vídeo. Isso é muito mais pontual. E aí a gente consegue lidar no Changework com maestria com essas questões. Né? Então, ao lidar com o changer, que a gente vai quebrar o problema do cliente em partes e vai lidar com os componentes. Vamos supor que eu tenho um cliente que ele tem aquilo que ele vai chamar de depressão. Parece que ele está trazendo um objeto, né? Resolva aí minha depressão. Né? Parece que ele está tirando do bolso. E, gente, primeiro, depressão não é algo. Depressão são processos, ou seja, algo abstrato. Segundo, não é um processo. É uma soma de vários processos diferentes. Né? Exemplo, a depressão minha tem componentes que são diferentes da sua depressão. Minha depressão pode ter
estados associados de rejeição, de abandono, um monte de pensamentos intrusivos me jogando para baixo, eu posso ter pânico de sair na rua, e quando eu junto todas essas coisas erradas, eu chamo isso de depressão, que são componentes diferentes do seu. Quando eu vou lidar dentro do Change Work com isso que o cliente vai chamar de depressão, a gente vai quebrar o problema do cliente em vários pedaços. A gente vai entender quais são esses componentes que formam esse problema do cliente. E a gente vai atuar pontualmente, separadamente, nos elementos que contêm esse problema. Consequentemente, ao invés de querer mudar o todo, não, eu vou no pontual. Porque o pontual eu consigo mudar. E se eu mudo o pontual aqui, mudo o pontual ali e mudo o pontual ali, o nome do problema também acaba mudando. A percepção do problema também muda, ele deixa de existir, ou muda de nome também. Né? Então, no Change, que a gente vai focar muito mais no específico, no pequeno, no componente, do que no todo. É muito mais pontual. E aí, a gente vai fazer micro mudanças escaláveis. Né? Eu vou pegar, fazer uma pequena mudança, uma outra pequena mudança, uma outra pequena mudança. E vou gerando um efeito bola de neve, ou um efeito dominó com isso daí. Né? Inclusive, a bola de neve é a metáfora que o próprio Milton Erickson traz para esse processo. Né? Inclusive, gente, tudo que eu estou falando aqui tem a ver com Milton Erickson. Tá? E aí, eu pego um cliente. Nas primeiras sessões, eu promovo uma pequena mudança na vida dele. Uma pequena mudança. Essa pequena mudança, no começo de um processo terapêutico, pode ser o suficiente para associar a expectativa de que ele pode mudar. Agora, você pensa um cliente que ele vai para uma terapia, passou um ano na terapia e não vê uma mudança. Qual que é a crença que ele vai associar com esse processo? Pois é. No Changer, que a gente já quer promover pequenas mudanças desde o início. E isso, só de o cliente perceber que ele é capaz de mudar, isso já vai causar um efeito de bola de neve, isso já vai ajudar ele a se engajar e promover mudanças ainda maiores depois. Então, assim, toda jornada começa com pequenos pedaços. No Changer, que a gente quer dar esse primeiro passo já promovendo mudança. Basicamente é isso aí. Então, o processo, gente, de Changer, na verdade, ele é tanto para aquele terapeuta que ele já tem experiência, que ele já tem prática, quanto para o novo terapeuta. Tá? Saiba disso. O novo terapeuta que fizer esse curso, ele vai ter um modelo fechadinho de terapia, e aquele que já é experiente, o que ele vai fazer? Ele vai associar o que eu ensinei, vai adaptar da sua própria forma e vai fazer isso de forma autêntica para conseguir resultados ainda melhores. Né? E, gente, dentro do Changer, que a gente atua com um trabalho orientado para a solução de problemas. E é interessante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala de neurociência, é muito mais inteligente a gente focar em solução do que focar em consertar o passado. Mas muito mais inteligente. Porque é o seguinte, o problema do passado do meu cliente, que surgiu no passado, ele está disparando hoje. A teia neural que surgiu no passado dispara no gatilho, dispara quando o problema acontece. Então, por mais que o problema tenha surgido no passado, ele está associado com o hoje. Se eu mudo hoje, eu mudo o passado também. Olha que interessante isso, né? E aí, o que a gente faz quando a gente está trabalhando com o Changer? Eu estou pegando esse momento presente do cliente, a forma que isso dispara hoje, estou utilizando processos criativos e associando essas teias neurais com potencialidade, com recursos. Eu estou promovendo uma neuroplasticidade direcionada de forma que quando o problema dispare, não dispare mais a teia neural antiga, mas sim dispare estados de potência para que você tenha capacidade de seguir em frente e lidar com a questão que está acontecendo. Então, o nosso foco não é ficar falando de passado e de problema. Quando eu fico falando de passado e de problema, o que eu estou estimulando no meu cérebro? Qual teias neurais eu estou reativando? E lembrando, com tudo que eu ativo no meu cérebro, eu reforço. Isso é lei da neurociência. Né? Se eu fico falando de problema, de passado, se eu fico querendo consertar uma causa, eu estou criando associações que têm a ver com o passado, com o problema. E eu não quero isso. Por mais que o problema seja do passado, eu quero que hoje, quando aquilo dispare, eu possa acessar as minhas potencialidades e meus recursos internos que eu não tinha disponível para estar utilizando antes. Né? Basicamente, é isso aí. Então, meu cliente, dificilmente, gente, vou ser bem sincero, dificilmente um cliente chega na terapia e fala assim, Roberto, eu tô aqui porque no passado a minha mãe bateu em mim. Eu nunca vi, vou ser bem sincero. Eu acho que todos os clientes que eu já atendi, um ou dois clientes chegaram falando de passado. Que o problema dele é o passado. Vai acontecer? Vai.
Mas geralmente o cliente vai chegar assim: olha, Roberto, hoje eu não consigo me relacionar. Hoje eu estou ansioso. Hoje eu me sinto sozinho. Gente, o cliente chega falando de um problema que está acontecendo aqui. O nosso foco é lidar com aqui, com agora, né? Então, o nosso trabalho ele não está orientado para consertar nada, mas sim para buscar soluções e potencialidades, né? E aí a gente volta para aquele pressuposto que eu falei. Se você está tentando consertar algo, você está olhando na direção errada. Entenda quem é você, as suas próprias limitações e busque soluções e potencialidades internas, né? Basicamente é isso aí. E aí a pergunta que a gente faz quando a gente está trabalhando com o Changer, que é o seguinte: isso que eu estou fazendo, essa minha atuação, ela está reforçando o problema ou está buscando uma solução? Né? Essa perguntinha faz toda a diferença para a gente no processo terapêutico. Então, o processo de Changer, que ele é algo que é orientado para o futuro e para soluções. Né? Junto com as soluções, a gente tem a busca do que a gente chama de recursos. Recursos, vamos dizer que são potencialidades do cliente. Né? Então, ao invés de eu ir para uma patologia, para encaixar o cliente, você é depressivo, você é borderline, e por aí vai, a gente está querendo buscar o que existe de melhor no ser humano. A gente está querendo buscar as potencialidades, os recursos, os comportamentos que existe de melhor em cada pessoa, né? E a gente vai buscar descobrir o que você tem de potencialidade em outra área da sua vida que você pode aplicar aqui no seu problema. Como que a gente pode desenvolver isso que você não tá, que você pode usar em outra área, mas não consegue usar aqui, de maneira que isso seja útil e funcional para você, né? A gente está querendo buscar o que existe de melhor no ser humano e a gente vai buscar estimular justamente esses recursos e essas soluções. E aí, a gente passa a falar do que é bom na terapia. Porque na terapia a gente geralmente tem um processo que tem a ver só com falar o que é ruim, mas a terapia pode ser divertida, pode ser legal, pode até ser mais leve, né? Inclusive, muito mais do que ficar no cognitivo, né? Do eu tenho que lidar de tal forma, eu tenho que fazer tal coisa, ou eu entendo sobre o meu problema. Quando a gente fala de changer, que a gente está falando principalmente do sentir. Né? A gente está falando de uma abordagem prática que quer mudar a forma de você sentir fisicamente, emocionalmente, ter esses recursos disponíveis para lidar com o seu cliente. Né? Então, não é só cognitivo o processo terapêutico, ele também envolve o corpo, a emoção. E isso acelera muito mais a terapia. Além disso, isso acaba tornando o processo terapêutico muito mais ativo. Né? O cliente ele vai fazer muito mais, porque a gente está fazendo ele ter contato efetivamente com esses recursos internos, e não só cognitivamente. Né? Eu sei que eu tenho que me sentir seguro para lidar com essa coisa, mas, cara, você não tem segurança, como você vai fazer isso? Né? No Changer que a gente está lidando diretamente com o corpo. E aí, falando em cliente estar ativo dentro do processo e sobre ter acesso a essas potencialidades internas, isso remete àquela ideia de que o Changer ele é uma abordagem humanista. É em tese. Em tese, né? Vai depender da abordagem do terapeuta. Mas, em tese, ele tem muito do humanismo. Né? Inclusive, no curso, eu trago essa parte que eu chamo de hipnose conversacional generativa, e o termo generativo, que é a parte criativa, né, ele tem a ver justamente com esse foco humanista do curso. Então, vamos lá, vamos entender um pouco mais isso. Esse aspecto humanista, esse aspecto humanista, ele traz esse foco no potencial criativo do eu, no foco em autorrealização, em autenticidade do ser humano, né? Em realização pessoal, bem-estar e por aí vai. Muito mais do que patologizar, né? Então, no processo de hipnose conversacional generativa ou de changework, o terapeuta ele não tem uma solução para o cliente. O terapeuta ele não fica sugerindo para o cliente coisas, que é o que a gente geralmente faz na hipnose, né? A gente pensa hipnose como algo que é de fora para dentro. O cliente ele está ativo, mas na verdade é passivo, né? Ele está aqui parado e as informações do terapeuta estão entrando. Ou seja, o cliente está sendo mais o terapeuta e não mais ele mesmo. Quando a gente traz humanismo para dentro do processo, o processo de hipnose ele é invertido, ele é de dentro para fora. Não é o terapeuta que está introduzindo ele dentro do cliente, é o cliente que está se reencontrando consigo mesmo e evocando soluções.
né? Então, é de dentro para fora, muito mais do que de fora para dentro. O terapeuta, ele está com em um processo de cooperação, de facilitação, para causar esse reencontro do cliente com ele mesmo, tá? Então, é um processo de parceria terapêutica e não de hierarquia, como a gente tem na hipnoterapia, né? Inclusive, a gente tem esse viés de hipnoterapeuta, que tem que ter a capa do mago, que tem que agir de uma forma específica, e isso já traz essa ideia hierárquica, essa postura do hipnólogo, né? E, inclusive, a gente vê hipnólogo com postura padrão, né? O terninho, o serinho, falando daquele jeito, motivacional. E quando a gente traz a ideia de changer, hipnose conversacional generativa, a gente está falando de um processo terapêutico que pode ser autêntico por parte do terapeuta, onde você pode agir como você. Isso vai fazer sua terapia ser muito mais divertida, muito mais leve. Você vai conseguir fazer sem aquele peso que geralmente a gente tem do, ai, vou ter que atender o meu cliente, vou ter que fazer isso. Você vai fazer com a sua carinho. Isso é muito melhor, né? Então, o nosso trabalho, gente, ele não é diretivo. O terapeuta, ele não tem uma solução, ele não tem que saber nada. A ideia é você estar em processo de cooperação e ajudar o cliente a se resolver, a solucionar a questão, né? O foco não é na técnica, não é na técnica, né? Ele tem a estrutura, ele tem a estratégia, mas não é na técnica terapêutica que a gente se foca, né? E aí, a solução para o processo terapêutico ela é única, de acordo com cada cliente. A gente geralmente na hipnoterapia, principalmente nessas visões bem clássicas, Dave Elman e afins, a gente tem aquela ideia de que o cliente tem que se encaixar na técnica, né? Aquela ideia de, ai, você não imaginou, você não está preparado para seguir. Né? O que eu mais vejo é hipnoterapeuta que cobrou R$ 2.000 a sessão. A pessoa está desesperada, desesperada para resolver o problema. Pagou caríssimo como última solução. Ela está engajada, só que ela não consegue participar do processo, porque ela não tem habilidade, porque é uma habilidade. E aí você vira e fala assim, você não quer o suficiente, vai para casa. E pega o dinheiro dela. Gente, isso é uma visão muito clássica da hipnose. Né? Quando a gente fala de hipnoterapia clássica, a gente está falando de um processo onde o cliente tem que se encaixar ao processo terapêutico. Né? Aquela ideia da cama do Procusto, onde quem só tem martelo vai ver prego em todo canto. Você vai tentar fazer o seu cliente fazer regressão em todas as vezes, por mais que a regressão não seja adequada. Né? Isso é um problema. Isso é um problema. Então, ao invés da gente buscar que o cliente se encaixe na técnica, no processo de change, hipnose conversacional generativa, a gente tem essa flexibilidade para a gente se adaptar ao cliente. Né? Justamente isso. E aí tem aquela frase clássica do Erickson: não existe cliente resistente. O que existe é terapeuta inflexível. E é geralmente isso que acontece. Né? Só que a gente está tão preso e bitolado em uma visão de hipnose que a maior parte dos hipnoterapeutas não estão abertos para isso. Né? Aí o Isaías fala, por isso que a busca de recursos dentro da própria pessoa, não é isso? Com certeza. A busca de recursos tem a ver muito com essa ideia humanista, né? Porque, vamos pensar assim, gente, tem terapeuta que vai discutir. Eu vou pegar um caso de uma cliente que eu estou acompanhando. A cliente, ela é casada com uma pessoa narcisista, ela vai no processo terapêutico e ela sabe que ela tem que tomar atitudes para lidar com o narcisista que ela se relaciona. A terapeuta dá tarefas, pede para ela fazer um monte de coisas, só que ela não consegue. Ela não consegue fazer esse enfrentamento, porque está no cognitivo. Quando ela vem para mim, eu busco trazer soluções de dentro, estados de potencialidade de recursos, que vai fazer ela sair só do racional e até esse estado disponível no corpo, emocionalmente. Isso aí vem dela. Não é o terapeuta dizendo, você tem que fazer isso, isso é certo, isso é errado. Não, está vindo de dentro. Né? E aí, quando a gente traz essa ideia de generativo, a gente tá trabalhando orientado para um futuro, para o presente e para o positivo do cliente, né? Para o potencial, para o recurso, né? Trazendo a solução de dentro para fora. Ou seja, o terapeuta ele não tem soluções. Né? Bom, esse processo conversacional, gente, ele acaba sendo muito interessante para a gente, porque ele traz algo que a gente vai chamar. E aí vem esse termo, né, que é generativo. Generativo vem de criativo. Mas como assim criativo? Gente, o processo de changer, que assim que veio da hipnose ericksoniana, ele é um processo que envolve a criatividade.
no sentido de que quando chega o cliente na minha frente, eu não faço ideia de qual vai ser o futuro. Eu não faço ideia de qual vai ser a solução. Dentro desse encontro, que é o processo terapêutico, criativamente vai surgir um eu novo do meu cliente. Vai surgir um eu novo, porque ele vai se descobrir no meio desse processo e acessar as suas próprias soluções e potenciais. E aí vem esse termo generativo, que eu não faço ideia do que vai surgir ali. Não, o que importa é que eu vou atuar para criar algo que é totalmente novo. Eu não quero consertar algo para voltar a ser como era antes. Não, eu quero criar algo novo ali. E aí vem esse termo generativo, e isso orienta a nossa terapia para o futuro, né? Bom, acho que basicamente era isso, principal que eu ia ter para falar para vocês agora. Se você está assistindo essa aula ao vivo aqui comigo, gente, continua aqui, que no fim dessa aula aqui eu vou estar tendo uma conversa com vocês, vou perguntar se vocês têm dúvidas, fazer demonstrações, né? Mas basicamente é isso aí. Se você está assistindo a gravação dessa aula online aqui, eu convido você a entrar no nosso grupo aberto, que é porque essa aula acontece ao vivo, semanalmente, você pode estar acompanhando aqui, tirando dúvidas com a gente. Entra nesse grupo, o link de acesso está na descrição desse vídeo, tá? Dá um like, se inscreve no canal se você quiser continuar acompanhando as minhas aulas. Agradeço a sua presença, um grande abraço e até mais.